Agora o nosso assunto é sobre as cotas de gênero para a candidatura de mulheres nas eleições municipais de Goiânia. Se a Justiça Eleitoral acatar as ações de cassação de chapa contra 5 partidos que não cumpriram a cota de 30% de candidaturas femininas, abrem vagas em 8 cadeiras na Câmara de Vereadores da capital. As ações são contra os partidos Avante, PMB, PRTB, PTB e PTC. Outras legendas também respondem por ações semelhantes. O Ministério Público Eleitoral já deu parecer favorável para o pedido do Podemos, PSOL e o Partido Verde, que propõe a cassação das chapas de vereadores do PL, do Cidadania e PSC, porque também não estão cumprindo a determinação da lei. Nestes casos, se as ações forem acatadas pela Justiça Eleitoral, perdem os mandatos Leia Clébia, do PSC, Marlon Teixeira, do Cidadania e William Veloso, do PL. Segundo o promotor de justiça Robertson Alves de Mesquita, que acompanha os casos, o não cumprimento da cota até o dia das eleições já é suficiente para derrubar uma chapa. Rafael Vasconcelos, volto com você. Vamos lá, Michele Buzon, e a gente tem que sair da caixinha em muitas situações, é por isso que o Jornal Brasil Central é dessa forma e está fazendo um sucesso incrível. Eu vou apresentar o nosso convidado e vou inseri-lo no assunto. Conosco, Odair Terra, que amanhã vai estrear às 8 da noite o programa Odair Terra na TV Brasil Central e vai arrebentar, com certeza, Odair. Seja muito bem-vindo, parabéns por mais essa empreitada, Odair. Opa, boa tarde, meu querido amigo Rafael. Boa tarde também ao nosso amigo Daniel Santana. E essa pessoa também, que é um ótimo profissional, Jean, que eu estou me preparando ainda fisicamente e mentalmente para poder debater com ele uma parte de jornalismo aqui, o Marquinhos da mesa aqui também, toda a equipe. E feliz da vida, né? Feliz da vida depois de praticamente 10 anos que eu estou afastado aqui da TV Brasil Central. Foi onde eu comecei, que é a minha casa, em junho de 2002. Onde eu comecei minha carreira como comunicador, como apresentador de televisão. E poder voltar agora novamente com o programa, estreia amanhã às 8 horas da noite, para o meu querido estado de Goiás, esse estado que eu sou cidadão goiano. E um estado que eu tenho minhas filhas, minhas netas, e feliz da vida de poder falar com os goianos. O que vai rolar nessa estreia, Odair? Rapaz, escolhi um artista, um grande instrumentista, que é conhecido não só aqui no Brasil, mas como é conhecido também no mundo afora, que é goiano, comedor de piqui, que é o Marcos Biacardini. E gravamos numa estância aqui em Bela Vista, Goiás, e só viola, né? Viola caipira de a gente se emocionar, porque é um rapaz que a viola só falta cantar. E a gente está falando de cotas, né, para as mulheres, especialmente na política, na música sertaneja, a mulherada já tomou conta, né? Ah, já, né? No início foi muito difícil, né? Com a Roberta Miranda, as irmãs Galvãos, né? Cascatinhana também, que participou muito, a Perla também, que divulgou muito a música sertaneja com as mulheres, mas de uns anos para cá as mulheres só tomaram as rédeas, né? E hoje continuam sendo as primeiras hoje no Brasil. É merecido, né? Eu acho que as mulheres têm que ter espaço, principalmente para quem tem talento. Eu acho que quem tem talento, que tem uma boa música, uma música que tem história. Então eu acho que as mulheres sejam sempre bem-vindas no nosso meio, né, Rafael? Sem dúvida. Você vai ficar conosco mais tempo aqui, claro, participando do debate. Daqui a pouco eu quero perguntar para você qual é a sua música preferida. Eu vou pedir para a produção colocar do ar, certo. Tá certo? A gente vai segurar o seu público, que é imenso, já te parabenizando mais uma vez por essa estreia, né? E é sempre bom reforçar. Amanhã, às 8 da noite, Odair Terra, na TV Brasil Central. Vou começar com a Desirê, a respeito dessas cotas aí. Mulheres devem ter essas cotas, Desirê, na sua opinião? Não devem ter cotas. Eu acho isso um absurdo ter cota feminina. Sabe por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a cota, ela tenta pautar pela representatividade. Agora, uma questão é a seguinte, não significa necessariamente que somente mulheres que têm o cabelo curto, que sejam morenas, vão me representar. Isso não tem nada a ver com política. O que realmente faz com que eu me sinta representada é uma pessoa, independentemente se é homem ou mulher,
que defende as mesmas pautas, que vai defender valores conservadores, valores morais, vai defender o Estado limitado, que vai defender a família e o direito de nós cristãos de professarmos a nossa fé. Então, para mim, não é absolutamente assim, lógico ou factível que ainda se questione sobre candidatura feminina. E olha que eu já me candidatei 3 vezes, perdi 3 eleições, mas eu tenho certeza que as pessoas que votaram em mim, votaram pela minha liderança. Agora, uma coisa é fato, quando existe uma cota feminina, as pessoas questionam, será que essa pessoa realmente, será que essa mulher, ela é realmente uma pessoa qualificada para poder me representar, ela está ali por causa de cota? Isso não acontece com as candidaturas masculinas, então isso é um problema muito grave. E, obviamente, assim como na música, o talento é que impera. Obviamente, se você vai votar em alguém, você quer votar em alguém que te representa. Assim como você vai escolher alguém para poder cantar, você vai escolher uma pessoa que vai cantar bonito, né? Mas eu quero aproveitar essa fala, porque às vezes a gente tem a fala rápida aqui, para a gente comentar sobre o STF. É muito importante que a gente preste atenção no que está acontecendo agora no nosso país. Realmente, o nosso doutor aqui, Ives Gandra, comentou sobre a insegurança jurídica. Mas, além da insegurança jurídica, o que a gente percebe é que, por exemplo, os ministros que foram indicados por políticos acabam defendendo esses mesmos políticos em processos posteriores, como aconteceu recentemente, que o Alexandre de Moraes anulou a decisão que colocava o Michel Temer na Lava Jato. Isso também aconteceu agora como a maioria dos ministros que também aproveitaram para tentar inocentar o Lula, porque, obviamente, eles foram lá colocados pelo governo do PT. Então, isso é muito grave, porque, inclusive, o inquérito das fake news arrogou ao Supremo o direito de ser vítima, delegado, promotor e juiz ao mesmo tempo, fazendo com que a nossa opinião seja cerceada. Isso é muito grave. Inclusive, até o Poder Legislativo está acovardado. E só para encerrar, passando aqui um raciocínio para vocês. Grande parte dos senadores respondem por processos no STF. Então, se eles abrirem um processo de impeachment, eles mesmos sabem que não vai haver imparcialidade, porque o STF não está sendo mais imparcial, está agindo politicamente. E, obviamente, se eles aprovarem alguma coisa, no dia seguinte, eles vão ser condenados. Então, isso é muito grave e essa é a nossa expectativa, de que a gente tenha resgatado a nossa confiança no STF. Obviamente, sabendo criticar os ministros, mas não a importância do nosso Tribunal Superior. Muito bem, é natural essa pincelada aí, né, sobre outro tema que a gente já havia esgotado, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Jean Lopes, a respeito dessa questão das cotas para as mulheres, é um direito justo ou é uma espécie de discriminação, de colocar a mulher numa posição de inferioridade em relação aos homens? Responde, Jean. É uma coisa ridícula, é patético achar que alguém pode ser melhor que o outro por causa do sexo que a pessoa nasce. As mulheres têm que assumir os seus postos quando elas são capazes, e há muitas mulheres capazes. Nós já tivemos no Brasil uma presidente da República, várias governadoras por todo o Brasil, em vários estados diferentes, prefeitas, sem contar deputadas, vereadoras, senadoras e tudo mais. Então é lógico que isso é uma narrativa. É tão patético, Rafael, que esse pessoal da esquerda aqui em Goiás, que está pedindo a cassação as cassações de alguns mandatos, entre elas está pedindo a cassação de uma mulher, a Leia Kleber. Ou seja, eles não estão querendo que as mulheres assumam os postos. Então, a questão não é o sexo da pessoa, a questão é a posição política dela, é o partido a qual ela pertence. Isso é uma narrativa ridícula. As mulheres estão sendo muito prejudicadas com esse feminismo absurdo que hoje há no Brasil e no mundo, né? Porque em nenhum momento essa pauta esquerdista da esquerda mais extrema possível está preocupada com as mulheres. A preocupação é com narrativas, com conquistas de espaços na política, independente se as mulheres são prejudicadas ou não com isso. Rafael, a coisa se torna tão absurda que você perguntou para o Odair, para o meu querido Odair, que aliás estou muito feliz, viu, Odair, com o programa que você vai reestrear amanhã. Eu quero participar dele numa oportunidade, se você achar que eu posso ir lá falar um pouquinho, porque eu gosto muito de música.
E, aliás, é sobre música mesmo que eu quero dizer. O Rafael chegou absurdo de perguntar para você se as mulheres não tinham lugar na música. Ele embarca nessa narrativa. O que eu disse foi o seguinte: na as música mulheres já sertaneja, conquistaram um espaço gigantesco na música sertaneja. Rafael, antes do senhor existir, um dos maiores nomes da música sertaneja do Brasil era Inesita Barroso. Inesita Barroso, verdade. Você tá entendendo? Outra coisa, antes do senhor existir, as irmãs Galvão já era uma dupla sertaneja, fez sucesso por todo o Brasil. Antes do senhor existir, nos anos 80, as pessoas já sabiam interpretar uma nos anos 80, a dupla sertaneja fez muito sucesso, um sertanejo mais popular, que são as marcianas, a dupla As Marcianas. As Mineirinhas. As Mineirinhas. Talvez a mais famosa dupla sertaneja do Brasil em todos os tempos é Cascatinhana, ou seja, um homem e uma mulher. Então a gente tem que parar com essa narrativa. A pessoa tem que cantar, a pessoa tem que falar ao microfone, a pessoa tem que estar lá no Congresso ou no cargo executivo se tiver capacidade, se tiver caráter, se tiver postura pública. Não é pelo sexo que nasce, seja homem ou seja mulher. Então me revolta essa situação toda. Ok, Jean. Então, tá bom. Você está me calando, Rafael. Eu vou passar a bola, eu tenho que distribuir o tempo aqui. Olha, tem que distribuir o tempo. A Desirê, por exemplo, ela é mulher e mostra talento, capacidade, inteligência. Ela é contra a cota, inclusive. Não, mas não é por isso não, porque ela é realmente uma pessoa que tem mérito. Por isso que ela está ao microfone do Jornal Nacional. Bola, sim. Rapidamente. Vou passar para o Martiniano daqui a pouco. Sim, Daniel. Não, vou falar sobre isso rapidamente, que eu discordo também da questão das cotas nesse caso, mas a gente não pode ignorar que existe uma legislação que prevê isso hoje. Então, a matéria ela fala sobre o cumprimento ou não dessa legislação. Sim. Acho que essas cotas, inclusive, trazem algumas distorções, como foi, por exemplo, no esquema do Laranjal do PSL, em que algumas verbas que seriam destinadas para cotas obrigatórias de candidatas femininas acabaram sendo desviadas para alguns candidatos do sexo masculino. Então, isso é muito sério. E, rapidamente, também parabenizar o Odair pela estreia do programa dele aqui. Fico extremamente feliz. Particularmente, tenho uma relação... Não é só o Jean, não, viu? Mas depois você mostrou que não conhece nada de música, ele vai te chamar lá pra quê? Mas como que eu mostrei que eu não conheço? Particularmente, eu tenho uma relação de amizade e o programa do Odair faz parte da minha vida. 10 anos atrás, por uma coincidência ou não, a gente levava o programa do Odair para a PUC TV, para a TV Aparecida, e agora ele estreia na TBC, fato que me deixa muito orgulhoso de poder participar um pouquinho dessa história. Muito bem. Vamos lá com Martiniano Cavalcante. Todo mundo concordou hoje, eu estou até preocupado. Será que teremos unanimidade? As mulheres, nesse caso específico, precisam dessa cota, Martiniano Cavalcante? Bom, dizia o Nelson Rodrigues que a unanimidade é burra e nesse caso seria absolutamente estúpida. O Congresso Nacional tem 15% de mulheres como deputadas federais, a Câmara Federal. A população de mulheres é 51%, quase 52% da população brasileira. De onde é que alguém tirou a ideia de que por um problema de competência as mulheres são menos competentes do que essa canalha que ocupa majoritariamente a Câmara Federal? O problema aqui é pedagógico, é de educação. Os homens controlam os partidos, controlam o dinheiro, controlam a estrutura, controlam a educação. E eu cheguei a ver o absurdo, por exemplo, do pastor Edir Macedo dizer que educa suas filhas para que elas sejam submissas aos seus maridos. A igualdade assusta essa extrema-direita ignorante, preconceituosa, vinculada a privilégios que são injustificáveis. Se nós não tivermos uma estrutura pública, a estrutura que comporta, conduz, orienta a educação, a formação, nós não teremos promoção do que nós consideramos justo. Não é correto imaginar que uma mulher tenha que lutar sozinha para vencer toda essa estrutura de poder que foi construída secularmente.
As mulheres votaram por último, as mulheres têm menores salários, as mulheres têm jornadas duplas, triplas, têm maiores responsabilidades com os filhos. É uma farsa hipócrita dizer que elas competem em igualdade de condições, porque isso não é narrativa. Aliás, essa extrema-direita não encara a realidade e trata tudo como fake news, porque não tem âncora na realidade concreta. Então, o problema aqui é que se distribua a estrutura de poder para que os partidos tenham como obrigação política ampliar sua representação social. A igualdade não deve assustar. A igualdade é um horizonte de uma sociedade melhor. E essa ideia que foi defendida aqui é a ideia que garante a mulher na cozinha, chefiando fogão, a maioria delas. Isso é uma injustiça perpetuada secularmente contra as mulheres, precisa mudar. E só vai mudar quando a sociedade tomar isso como uma tarefa da sociedade, e não quando as mulheres, pretensas heroínas desse discurso hipócrita, assumirem para si, individualmente, a tarefa de mudar essa realidade sozinhas, com muito mais dificuldade, com muito mais obstáculos. Os homens, as estruturas de poder, os processos de formação e de democracia na sociedade devem trabalhar para que essa igualdade exista, pela promoção dos direitos das mulheres, pela qualificação, pelo exercício do poder. E não me venham com essa história de competência. Em geral, eu vejo as mulheres mais competentes do que os homens. Desgraçadamente, infelizmente, vejo os homens com poder, com privilégios muito maiores do que as mulheres. Rafael, eu não sei como que o Manchiniano, como são as mulheres que vivem da família dele, as amigas em volta dele. Porque as mulheres que vivem na minha família, ou em volta, que eu tenho algum tipo de relacionamento, em primeiro, segundo, terceiro grau, nenhuma vive no fogão humilhada pelos homens. Todas elas trabalham, todas elas são capazes, todas elas escolhem como viver. Porque parece a narrativa hipócrita da esquerda que usa as mulheres como massa de manobra, tanto usa, que ele acabou de chamar uma mulher que tem uma opinião de extrema direita. Porque a opinião desta mulher não é a mesma dele. Então, nesse momento, a mulher não tem voz. O que a mulher fala, a transforma numa pessoa opressora, numa pessoa de extrema direita, porque discordou do Martiniano. Na verdade... Deixa eu passar para a mulher Desirê, pode ser? Pode. Vamos lá então, Desirê. Rafael, eu quero uma tréplica. O que a gente está percebendo aqui é o Martiniano querendo fazer com que as mulheres sejam um instrumento da revolução. Isso, como eu explicava em alguns programas passados, é uma técnica dessa tentativa de marxismo cultural de colocar umas pessoas contra as outras. Então, a tentativa de colocar mulheres contra homens, nesse caso, é um instrumento da revolução, coisa que é absurda. E, na verdade, as mulheres estão, sim, satisfeitas com o papel, muitas vezes de dona de casa, muitas vezes de mãe, e, principalmente, está sendo deixado de lado a importância da mulher como papel de educadora, como mãe, que acaba gerando uma nova geração, formando uma nova geração de homens e mulheres de verdade, e não pessoas que são deixadas para serem educadas por outras pessoas que não têm o mesmo amor. E um detalhe que eu quero trazer aqui, principalmente para informar você que está em casa, às vezes você fica pensando assim, nossa, o que será que está acontecendo? Por que essa pauta veio à tona? Deixa eu explicar para vocês a questão do Código Eleitoral. Por exemplo, a porcentagem é 30% de mulheres, certo? Mas vamos supor que existem 10 pessoas na chapa e que 3 são mulheres. Aí você vai pensar, tá certo ou errado? É aí que a gente pensa, 10 dividido por 3 dá 3,333. É um número quebrado. Então, quando a gente começa a ver essa questão, que o problema que está sendo discutido é assim, você coloca 3 mulheres ou se você colocar 4 mulheres é que vai estar certo. Então, é exatamente um processo aí, porque a porcentagem é que é dita na lei eleitoral, mas no caso concreto, a gente está vendo se quando o número é quebrado, arredonda para cima ou arredonda para baixo. Então, obviamente, a lei ela é realmente injusta, mas já que ela existe, o problema é bastante técnico, o que está sendo discutido aqui, no caso dos novos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Pois não, Martiniano. Rafael, eu vou dar uma fala rapidamente, apenas, não sou eu que digo que a Desirê ou o Jean são de extrema direita, é ele que diz, eles que dizem pelas posições que têm.
Entende? Não, isso aqui, e ao dizer isso, estou apenas identificando a posição que tem e trato do problema. Os seguidores desse presidente da República, que disse que quando teve uma filha mulher, deu uma fraquejada, representam exatamente esse tipo de posição. Isso aqui não tem nada de revolução. É engraçado isso. Nós estamos falando de igualdade. Aliás, interessante, né? Como é que um homem presidente da República se recusa a defender a igualdade de salários para trabalhos iguais quando são homens e mulheres? Você acha que isso vai mudar como, Rafael? Você que está nos ouvindo, como é que isso vai mudar? Isso vai mudar com legislação, com a estrutura do Estado, garantindo direitos iguais às pessoas. Quem acha que pode julgar o que as mulheres devem são aqueles que dizem que o que elas fizeram até hoje está certo. E a minha família, Jean, as mulheres com as quais eu convivo, são mulheres que convivem num ambiente que, infelizmente, não é o ambiente da maioria das pessoas do Brasil, que vivem em situação de vulnerabilidade, que vivem em situação de opressão, que vivem em situação de violência. É engraçado. O feminicídio existe ou não existe? Isso é uma cultura de um país ou não é? O mesmo número de homens assassinados por mulheres é igual? Isso aqui não é narrativa, minha. Isso é uma regra absolutamente perversa que tem como beneficiários os homens e aqueles que exploram a força de trabalho das mulheres. Esses preconceitos, eles sempre resultam em privilégios de alguém. Isso não é uma coisa neutra. Não é neutra. A pessoa que mais trabalha, que tem mais responsabilidades, que tem mais encargos, é uma pessoa injustiçada, e sobretudo se ela ganha menos. E qualquer ser humano extremamente democrático deveria se envergonhar de defender a perpetuação disso. Portanto, as leis que abrem políticas de reparação, elas são leis que tentam, com imperfeições, obviamente, são leis que tentam estimular a busca dessa igualdade. Ok.